Vamos ver a próximo gráfico, que aí já é entrando nas pesquisas eleitorais propriamente ditas, tá? Você vai falar, pô, Toledo, por que você colocou tanto ponto vermelho e só 4 pontos azuis? Porque o Flávio não era candidato ao presidente até março. Lembra que era o pai, né? Sim. Então, é só a partir do momento em que o Bolsonaro referenda o filho Flávio mais velho como candidato. Então, qual que é o histórico que a gente está vendo? O Lula saiu lá de meados de 2025 com 18 pontos. Espontânea é a primeira pergunta do questionário. Isso também é muito importante. Todo questionário que é bem feito começa com a primeira pergunta sendo em quem você vai ter eleição, em quem você vai votar. O formato da pergunta varia de instituto para instituto, mas basicamente é isso. Mas você não mostra quem são os candidatos. Você não cita nenhum nome para o entrevistado. Ou ele puxa o nome da própria cabeça ou não tem resposta. Exatamente. Então, essa é a intenção de voto real. Porque no Brasil, vamos lembrar, é um dos poucos países do mundo que você precisa saber o nome e o número do seu candidato para conseguir votar. Você não chega lá e pergunta para a urna, aí não tem inteligência artificial na hora de votar, certo? Então, é muito importante, eu considero essa a pesquisa mais importante, a espontânea, porque esse é o cara que realmente sabe dizer no topo da cabeça o nome do candidato dele. Movimento, o Lula foi de 18 para 28 ao longo de 1 ano e meio, praticamente, 1 ano, desculpa. O crescimento bem lento, chegou a 28, 10 pontos a menos do que ele tinha nessa época do ano em 2022, quando ele se elegeu para o 3º mandato. Mas o que aconteceu com o Flávio? No momento ele foi referendado pelo pai em março, quando o pai foi preso e ficou claro que não tinha mais chances de ser candidato, foi declarado inelegível, etc. E aí ele veio crescendo, 12 para 16, 16 para 18, e daí, na semana passada, refugou. Oscilou 1 ponto. Quer dizer, no mínimo, essa pesquisa deixa muito claro que aquele movimento ascendente, aquele empurrão, aquele momentum. Eu vi a hora, vocês falaram bastante sobre isso, o Toledo e a Thaís Bilenque fazem o programa maravilhoso, de bastidor, de análise, e essa foi uma expressão que eu achei muito feliz, porque, de fato, o candidato se deslocou do mundo da fantasia, da festa, da dancinha no palanque, em que você alimenta a militância falando muito mal do outro, né, e com promessas que o Flávio Bolsonaro até agora não apresentou uma proposta efetivamente, né? Seja para a economia, seja para o campo da segurança pública, uma novidade, algo em relação diferente ao que tenha feito o pai dele. Mas estava vivendo essa coisa do oba-oba, né? Então o candidato foi puxado pela força da realidade para o campo terreno de uma disputa que vai ser dura. E isso aparece aí. No mínimo, Toledo, quando a gente junta todos os dados, sabe o que me parece? Que criou-se um constrangimento, né, para esse eleitor que estava também muito embalado na coisa, né, da manifestação de rua, do discurso que é muito legal, anticorrupção, etc. e tal, mas quando você tem um batom na cueca desse, no mínimo, você obriga o cara a procurar um outro tipo de argumento. É evidente pelos números, a gente vai ver outros, que aquele empurrão, aquele embalo dele acabou. Então ele perdeu o embalo. Primeira coisa que o Flávio perdeu, isso não resta a menor dúvida, os outros números vão confirmar. Agora, você vê uma oscilação de 18 para 17, está dentro da margem, não dá para dizer que ele caiu, mas parou de crescer no momento que ele vinha embalado. E daí tem toda a questão política que isso gera, né? Você conhece isso tão bem quanto eu. Como as alianças que ele fez nos estados, por exemplo, agora começam a titubear, porque o candidato a governador fala, será que vem mais alguma coisa? Será que vai ter mais alguma revelação? Será que eu vou subir no palanque com ele? Será que eu não vou perder voto se eu ficar do lado dele, né? O Sérgio Moro foi lá para fazer o papel de papagaio de pirata quando o Flávio foi dar aquela entrevista, aquele pronunciamento, na verdade, né, cheio de parlamentares do PL nas costas, mas eu tenho dúvidas, viu, se o Sérgio Moro vai ser inteligente para ele
ficar muito colado no Flávio. O Toledo vai explicar por que ele está falando isso com base nos dados mesmo. Já eu acho que a gente pode avançar para isso. Eu vou, só para a gente não tomar um processo aqui, ir para a próxima tabela, que é onde mostra o que aconteceu com todos os candidatos. Vai chegando perto, eu vou abrir aqui, vai chegando perto da eleição, o pessoal vai ficando ciumento. Porque cada segundo é um segundo, ainda mais aqui, né? Você é obrigado por lei a mencionar todos os candidatos. Então, o que aconteceu? O Lula e o Flávio, a gente já falou, Lula de 27 para 28, oscilação dentro da margem, mas uma tendência muito clara de ainda crescimento. Falando da espontânea, né, querido? Da espontânea. Perfeito. O Flávio, 12, 16, 18, 17, parou de perder o embalo. O Jair, o pai, né, tinha chegado a 17, que era justamente o patamar que ele está hoje. Aí, quando veio o julgamento, ficou claro que ele não ia mais ser candidato, ele foi perdendo o voto e foi transferindo esses votos para o filho. Isso que aconteceu, foi uma transferência de votos. Mas, na verdade, se a gente quiser, a gente poderia somar os dois, que ainda citam de cabeça o Jair, com os 17 do Flávio, ou seja, ele estaria aí no patamar dos 19. Mas, que é o mesmo patamar que ele tinha uma semana atrás e o mesmo patamar que ele tinha um mês atrás. Ele deu uma estacionada. Né? Ronaldo Caiado, que saiu batendo no Flávio, tentou faturar em cima da desgraça alheia, 2-1-1. Ou seja, não colou. Né? Romeu Zema foi de traço para 1. Traço é diferente de 0. Ele teve citações insuficientes para chegar a 1. Para fazer um pontinho. Mas como a gente não dá número arredondado, ele não era 0 propriamente. 1, ok, né? Não vai chegar muito longe com 1. Renan Santos, candidato do Missão, né? O MBL, pela primeira vez apareceu com 1 ponto de citação. Isso me impressiona porque esse é um rapaz, ele é jovem, o Renan está na casa dos 40 anos. Nichado, é um produto basicamente de redes sociais, né? Mas ele é muito rápido. Tive a oportunidade de mediar uma conversa dele com Aldo Rebelo no final de semana. É muito interessante como a cabeça dele rapidamente assimila o tempo que ele tem. Se ele precisa fechar uma ideia em 30 segundos, ele faz ela o mais barulhenta possível para este pequeno espaço de tempo. O Missão não tem bancada, porque é um partido novo. Mas, se esse menino tivesse tempo de TV e obrigatoriedade de comparecimento em debates, ele daria trabalho. Porque ele é uma figura, ele é um candidato, eu escutei essa expressão e achei ótima, candidato TikTok, e isso não tem nenhum tipo de... digamos, crítica embutida. É um diagnóstico, é um cara que comunica com os jovens como nenhum outro aqui nessa tabela hoje tem condições de fazer. Estava conversando com uma pessoa que presta serviços que são, em geral, contratada para prestar serviço para várias campanhas, e ele foi visitar lá a sede do MBL e do Missão e ficou impressionadíssimo com os estúdios. São estúdios de qualidade cinematográfica, porque é isso que eles fazem, né? O TikTok não é uma força de expressão, é literal. Sim. É realmente o que eles apostam. A força motriz dessa galera. E mal ou bem rendeu um pontinho. Agora, curioso foi ter aparecido um ponto para o Eduardo aqui, que estava zerado, e apareceu um ponto sinal, né, de que alguém começou a falar, será que é melhor trocar de irmão? Daqui para baixo, tudo 0-0. E lá embaixo a gente tem 4 com outras respostas, que cita pessoas que não são candidatos, e 8 em branco, nulo ou nenhum, que são os sem candidato, e 37% não sabe responder espontaneamente. Exatamente. Eu somaria os 37 com os 4, já vai dar 41, mais 8, 49, ou seja, só metade do eleitorado brasileiro sabe citar espontaneamente o nome de um candidato que é candidato. Essa é a situação. Então, nós estamos falando de metade. Vai ter muito, você tem que convencer a outra metade. Tem muito terreno para percorrer. Mudar. Vamos para a próxima, então, que a coisa começa a ficar mais interessante. Aqui, a estimulada. De novo, eu prefiro a espontânea, mas a gente não pode ignorar a estimulada. Eu enxergo a estimulada como uma espécie de projeção do que vai acontecer no dia da eleição. Porque qual que é a diferença? O entrevistador do Datafolha foi lá, fez a primeira pergunta. Em quem você vai votar? Ou se a eleição fosse hoje, em quem você votaria? Aí ele fala, bom, e se os candidatos fossem esses? E mostra ou a tela
do seu tablet ou uma cartela redonda, para não ter primeiro e último, para você ver quem são os candidatos e escolher o nome. E aí, o que aconteceu? A gente via o que tinha motivado aquela explosão de otimismo na direita, na extrema-direita, né? Todo mundo achando que o Flávio ia ser presidente. Era essa escadinha, né? 33, 35, 35 e agora 31. Bom, essa queda está fora da margem, está no limite da margem, né? 4 pontos, mas tende a zero a chance dele não ter perdido nada. Exatamente, ele perdeu. Efetivamente, ele perdeu. E por que a gente precisa dizer que está no limite da margem? Porque aí a pessoa volta lá e fala, mas vocês não falaram que a margem era 2 pontos? É isso. Ele caiu 4, é verdade. Mas aí vamos fazer aqui a conta bonita que só o Toledo faz para você, né? Se ele tinha 35, ele poderia ter de 37 a 33. Sim. De 33 para 31, você tem 2 pontos menos. Então, a gente está trabalhando com o limite da margem anterior e o limite desta margem. Então, para poder dizer, olha, são 4 pontos de recuo, sim, ainda está dentro do limite da margem de erro, mas para ele ter, digamos, o limite da margem anterior com o limite dessa margem para baixo, fica muito claro que alguma perda, alguma densidade ele perdeu em uma semana, que é exatamente quando explode o escândalo do Dark Horse. Tem 2 coisas que a gente não fala, para não confundir demais a cabeça do ouvinte, do leitor, do telespectador, que é o seguinte: 31, a margem de erro já não é 2 pontos, é menos de 2. 35 também. Então, na verdade, já está fora da margem, porque é proporcional à intenção de voto. E segundo, que mesmo que fosse 50 para... Oi, gostou do vídeo? Curta e se inscreva no canal. Vamos, tô vendo que você não se inscreveu.